Oi, pessoal. Então vamos continuar com a matéria de limites. Temos aqui uma propriedade dos limites que diz o seguinte, que é a propriedade de permanência do sinal. Se o limite, quando x tende a da f de x é igual a uma constante k, que é estritamente menor do que m, então quer dizer que numa certa vizinhança ali de k, desculpa, numa certa vizinhança de x igual a, né? A f de todo mundo ali é estritamente menor que m, tá? É isso que quer dizer esse texto aqui em matemática. Então existe um delta maior que zero, tal que a f de x é menor que m para todo x pertencente a A, tal que a distância entre x e A é menor que delta, está entre zero e delta. E uma conclusão análoga, né, mudando os sinais das coisas aqui, vale para K maior que m. Então deixa eu desenhar aqui o que está acontecendo. A gente tem o seguinte. Desenhar os eixos aqui. Vamos supor que a gente tem uma função. Aqui é x igual a A. E não importa pra gente, né, como a gente está tomando limite, o que acontece que exatamente é x igual a A. E vamos supor esse limite da k, né? Então vou escrever aqui k, e a gente tem um certo m acima de k, tá? Que eventualmente a f pode até cruzar. Deixa eu desenhar aqui uma f mais legalzinha para ilustrar. Eventualmente a f pode até cruzar em algum momento. Esse valor m pode ficar até acima dele. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte: se o limite k ele é menor do que m, então aqui em torno de x igual a f de todo mundo vai estar abaixo de m. Existe um delta, existe um raiozinho delta que vai dar isso, tá? Eu poderia até, para efeito de ilustração, pegar uma f que cresce mais rápido. Tipo assim. O que importa é que, como o limite da k, aqui em volta do a, a gente vai ter um certo raio delta. Então aqui vai ser a menos delta, a mais delta, que é f de todo mundo aqui nesse intervalo, que corresponde a esse pedaço aqui, está abaixo de m, tá? Então a f, a gente tem que se x pertence a essa bolinha de raio delta centrada em A, isso implica que a f de x é menor que m. Tá. Muito bem, isso é só uma ilustração do que está acontecendo. Vamos voltar aqui para o livro. Então a demonstração é bem simples. A gente pega o epsilon como sendo igual a m menos k, né, que é maior que zero porque a gente está assumindo que m é maior que k. Então a gente com isso, como a gente já sabe que o limite existe, então existe um delta que satisfaz que a distância entre o f e k é menor do que o epsilon, que vai dar m menos k, se a gente tiver que distância entre o x e o x0, aqui está um pouco inconsistente essa notação, né, que deveria ser x0, mas enfim. Entre x e x0 for menor que delta, né?
porque a gente está assumindo por hipótese que o limite existe e vale k. Então, a gente tem o seguinte: o valor de f de x menos k ele é sempre menor ou igual que o módulo de f de x menos k. Qualquer número satisfaz isso. O número sempre é menor ou igual que o módulo dele. E isso, por sua vez, a gente já viu que é menor que m menos k, por hipótese. Então, somando cada dos dois lados aqui, a gente tem que f de x é menor que m nesse intervalo aqui. Então a demonstração é bem simples, tá? E a mesma coisa, um argumento análogo vale, a gente mostra que o mesmo vale para k maior que m. Então agora a gente vai ver 15 tipos de limite. Um a gente já viu que é o limite quando x tende a x0 do f de x é igual a k. Então a gente vai ver os outros 14. E são, na verdade, limites que a gente já viu em cálculo 1, né? Vamos lá. A gente tem 3 tipos de possibilidade de valores aqui para onde o limite está indo. Limite sendo igual a k, uma constante k, sendo igual a mais infinito ou menos infinito. E tem 5 possibilidades de para onde o x está indo, para a gente tirar o limite. X tendendo a x0, a x0 pela direita, a x0 pela esquerda, tendendo a mais infinito a menos infinito. Então são 5 possibilidades aqui de onde o x está indo e 5 possibilidades para onde o limite está indo. 3 possibilidades para onde o limite está indo. 3 vezes 5 dá 15. Então vamos lá. Então aqui o livro dá uma explicaçãozinha do que quer dizer cada coisa. Isso são coisas que a gente já sabe desde cálculo, né? Mas dando uma definição mais precisa, é o seguinte, né? Faz alguns comentários aqui. Quando a gente tem limite, não importa aqui para onde está indo aqui embaixo, é igual a k, isso significa que por menor que seja o epsilon, né, a gente sempre pode concluir que a distância entre f de x e o limite é menor que epsilon, desde que o x verifique certa condição, quer dizer que o x tem que estar dentro do intervalo ali, em torno do x0. Né, um intervalinho pequeno o suficiente para isso aqui valer. Quando a gente diz que o limite é igual a mais infinito, quer dizer que por maior que seja uma constante m maior que zero, a gente pode concluir que f de x é maior que m, desde que x verifique certa condição, tá? Ah, sim, aqui não está dizendo qual é a condição exatamente, porque depende de para onde que x está indo. Então, dependendo de um certo intervalo onde x estiver, f de x vai ser sempre maior que m. E aqui, para o menos infinito, é análogo. Aí o que significa x tender a x0? Como a gente já viu, significa a condição sobre x, né, que é a gente está dizendo que verifique certa condição. A condição sobre x é que a distância entre x e x0 seja menor que delta, para um delta suficientemente pequeno. E a gente precisa que o x0 pertença ao conjunto dos pontos de acumulação de A. Tá. X tendendo a x0 pela direita. Então isso significa que a condição sobre x é a seguinte. Agora não tem mais o módulo aqui, porque essa parte aqui é sempre positiva. Porque a gente está tendendo a x0 pela direita, então x vai ser maior do que x0. Então isso aqui é sempre positivo. A diferença é só essa, e aqui também, na verdade, tem a diferença do intervalo onde... do intervalo, desculpa, não, é do conjunto do qual o x vai ser ponto de aderência. Vai ser um ponto de aderência da parte direita do conjunto A, ou seja, a direita de x0, ou seja, é a interseção entre o A e o intervalo de x0 até mais infinito. Então isso nos dá a parte à direita de x0 do conjunto A.
É, e x0 pela esquerda, a mesma coisa, só que muda os sinais aqui. Aqui, ao invés de ter x menos x0, a gente vai ter x0 menos x. Porque x0, o x, desculpa, é menor do que x0, então x0 menos x vai dar positivo. E aí, aqui a gente vai pegar a parte à esquerda de x0 do conjunto A, que é a interseção de A com o intervalo menos infinito até x0. Eu poderia usar o módulo aqui, e aqui também, tá? Isso aqui é mais forte do que usar o módulo e é o que a gente precisa de verdade, a gente precisa da outra parte. Mas usar o módulo aqui não estaria errado, tá? Porque o módulo de x menos x0, quando x0 é maior que x, dá x0 menos x, tá? Quando x tende a mais infinito, então é o seguinte, a condição sobre x é que x maior que um certo n para um n suficientemente grande. E é necessário que o conjunto A seja ilimitado superiormente, porque o x está tendendo a mais infinito, né? Então, aqui a condição é que não é que a distância entre x e x0 é menor que delta. Aqui o x está indo para mais infinito, então o x vai ter que ser maior do que uma certa constante grande, que vai depender do epsilon. Tá? X a menos infinito é análogo. Então Por exemplo, o limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x é igual a mais infinito, isso deixa subentendido que x0 pertence ao fecho da parte esquerda do conjunto A, ou seja, a interseção de A com um intervalo menos infinito até x0, e significa que para todo m maior que zero, existe um delta maior que zero tal que se a distância entre x0 e x for menor que delta, então o f de x é maior do que m. Então f de x cresce e fica maior acima de uma certa cota superior à medida que x se aproxima de x0. Cotas superiores cada vez maiores. Né? Isso que quer dizer, a moral da história é essa. Então, está dizendo que para cada um dos 15 tipos de limite existem versões de proposições 7.2 e 7.4, que vamos rever o que são elas. Que é o de limite por sequência e a da permanência do sinal. Tá. A proposição 7.3 é uma versão quase idêntica para os limites da primeira coluna. A 7.3 era das propriedades do limite. Né? Para a primeira coluna é quando o limite vai para um valor finito. Para os outros tipos a gente tem que tomar cuidado, porque mais infinito e menos infinito não são números. Né? Então a gente não pode fazer soma de infinitos, né? Nem subtração, nem etc. Então tem que tomar um certo cuidado ali, mas versões parecidas valem também para da 7.3 para limites infinitos, tá? Então, esse videozinho é curto, só fechando essa parte de limites. O próximo vídeo a gente vai falar sobre funções contínuas. Até lá!